Cara, e você falando de negócio, falando de negócios que mudam e pode dar certo ou errado, os negócios hoje eles mudam muito mais rapidamente. Sim. Na era digital, tecnológica, os negócios, os business mudam muito rapidamente. Como que você faz pra você se manter, apesar que você falou que você se mantém antenado sobre isso, mas como é que você prevê essas mudanças? Que muitas delas são de uma hora para outra. Eu gosto de empreender em coisas que são necessidade básica das pessoas. Eu tenho esse filho, por exemplo, construção civil, né? O déficit habitacional no Brasil é gigantesco, sabe? Por exemplo, tenho vários amigos que ganham muito dinheiro no Minha Casa Minha Vida. Sim. Muita grana. E o modelo se tornou inviável por causa de políticas públicas. E tá tudo certo. Esse cara, ele sai do Minha Casa Minha Vida e ele vai para um médio padrão. Ele atende um outro público, que é tão bom quanto Minha Casa Minha Vida e vende pra caramba. E eu tenho um outro amigo que saiu do médio padrão e foi pro alto padrão. Ou seja, lá no Minha Casa Minha Vida ele construía 10 casas. No médio padrão ele construiu 2 que deu o mesmo lucro de 10. E no alto padrão ele constrói só uma casa que dá o lucro das mesmas 10. Então ele vai se adaptando. Quando que isso vai mudar? Nunca vai vencer isso. As pessoas sempre vão querer comprar um imóvel. Veículo, carro, é um sonho, é a realização de um sonho. É o maior do brasileiro ainda? Ainda é o maior do brasileiro. É o maior sonho do brasileiro ainda? É o carro. Depois vem a habitação. Mais do que a casa Mais do que a própria? casa própria. Nos Estados Unidos é a casa. No Brasil Que isso, é o cara? carro. É o carro. Que loucura isso aí. E a gente está Maluco com uma isso, média, né? se eu não me engano, na última pesquisa, uma média de 2 carros por família já. Nossa. Você pega Brasília e Goiânia, temos uma frota hoje em torno de 5 milhões de veículos já. Que dá 2 carros por família. Que me dá uma média mais ou menos isso. A hora que você falou que ia construir um condomínio de luxo com as casas prontas pra vender. Cara, será que vende? Total. Tem mercado pra isso, sim. Tem mercado. Porque geralmente o Mercado milionário... tem o que ver capital pra construir. Também. Não, investir um capital não é condomínio, várias casas Se lá, cheio de vender o casa, capital pô. não é problema. Sim. Eu falo porque, assim, geralmente o milionário, ele quer comprar do jeito dele. Ele quer personalizar do jeito dele. Mas ele é não vai possível chegar lá e personalizar. falar assim, eu vou pegar uma casa pronta aqui. O milionário não quer Mas casa é personalizado, né? Você Ah, dá essa tá. oportunidade pro cara. Por exemplo, eu tenho um amigo meu aqui agora, que inclusive lança agora em janeiro um condomínio com 16 casas com um VGV aproximadamente 25 milhões de reais. São casas em torno de 1 milhão e 700. pronta. Aham. Né? Você não tá pegando um cara muito rico, mas você tá pegando um cara muito bem, Sim, sim. né? Por 1 milhão e 700. Por que esse cara compra? Comodidade. A casa tá pronta. Eu ia te falar isso. Mais do que eu escolher a casa, o cara que tem muita grana, ele não quer ter. Ele não Mas trabalho. isso daí é Ele um não quer ter condomínio alto trabalho. padrão. Mas Médio padrão. Não é um condomínio de luxo, de por exemplo, casa de 10, 20 milhões. nesse condomínio Isso aí que eu vou lançar é uma casa em torno de 12 milhões de reais. Então o que você faz num projeto desse? Primeiro, você tem que ter um projeto arquitetônico muito foda. Desculpa a palavra. Muito legal. Entendendo quem é o teu cliente. Por exemplo, esse eu acho que é difícil de vender. Cara, pior que não. Esse eu acho que... Não, é essa É o mais casa de fácil. 12 milhões que eu acho que é Cara, difícil. é o mais fácil. Porque um cara vai querer ter um tubarão no quintal, o outro cara vai querer ter um aras na casa dele, Pior que o outro não. cara vai querer a casa toda de vidro, o outro Não, cara vai ele querer a só casa quer toda um de L madeira. ponto, mais nada. Um vai também querer a só casa, L um vai ponto. querer a casa quadrada. Eu não sei se entendeu? vocês já ouviram falar num condomínio que tem em Goiânia chamado Aldeia do Vale. É onde Já. mora a Virgínia, mora Leonardo, Amado Batista. Aham. É lá dentro que a gente vai construir. Quando você pega as casas que tem lá que estão sendo construídas, que são vendidas, você vai perceber o que as pessoas gostam. Uhum. O que o cara A gosta? O que tendência. ele valoriza? O que tem que ter nessa casa? Primeiro, uma casa inteligente. Hoje está valorizando muito a tecnologia embarcada na casa. Sim. Tá, esse cara... vamos pensar, qual a probabilidade de vender isso para um famoso? O que esse famoso gosta? Você vai entendendo como o mercado funciona. Claro que é uma casa que leva um tempo mais para vender, é uma venda mais personalizada, mas também vende. Por exemplo, eu tenho amigos corretores que vendem casa hoje em Goiânia de 10, 12 milhões de reais o tempo todo. Acho que é verdade. Entendeu? Se vende, cara. eu tô pensando aqui, se Eu vou te vende falar. apartamento de 10 milhões, por que Vende, não vai, vende. por que não vai vender casa? Deixa eu te falar, a gente, falando de uma parte que a gente vive aí todo o tempo. Cara, dos brinquedos, os mais caros, que são os mais loucos, são os primeiros que são vendidos. Exato. Sim. Tá ligado? Tipo assim, não, a gente pensa lá. Exclusividade. Não, tem um tanto desse bonequinho aqui de 50, tá. Chega um desse aqui de ouro, folheado, gigante, fala assim, pô, vou pegar só um porque... Né? Quem vai querer uma coisa dessa? É o primeiro que é vendido. Você quer ver um negócio? Uma coisa boba, por exemplo, hoje... Se você for comprar uma casa hoje, a maioria das casas não tem uma tomadinha ali do lado para você carregar o teu celular.
Então você começa a perceber as necessidades que as pessoas têm hoje. Por exemplo, uma piscina com borda infinita definitiva. Uhum. Uma casa que esse vizinho do lado não vai ver a tua privacidade, nem o vizinho do outro lado. Você começa a enxergar. Porque o rico gosta de exclusividade, ele gosta dessa coisa diferenciada. Poxa, o que esse cara preza? Tá, ele preza um quarto grande, beleza. Uma suíte de 60 metros? Então, uma suíte de 60 metros. O que esse cara preza lá dentro? Um isolamento acústico? Sim. Então, vai ter isolamento acústico. Tem que estar perto de onde ponto? Tem. Por exemplo, lá no Aldeia do Vale agora, tem um empresário que está construindo 5 casas para os filhos, mas a casa dele é um projeto de 150 milhões de reais. Não está sendo para vender. Está sendo para ele morar. 150 milhões de reais ele está investindo nesse projeto, porque ele quer construir, é faraônico o negócio. É em cima de um morro, a casa dele fica lá em cima e os filhos ficam embaixo, coisa mais linda o projeto.